Olá, você que nos acompanha no Evangelho de hoje, Lucas 16, versículo 19 a 31, nós vamos encontrar mais uma parábola de Jesus, que é a parábola do rico e do Lázaro. Jesus conta essa história para falar que havia um homem rico que se banqueteava, aproveitava a vida e não dava importância para um pobre Lázaro que mendigava comida à sua porta. E um dia esse homem rico morre e vai para a região de sofrimento. E ele pede ao pai Abraão que possa avisar seus familiares, amigos e irmãos para que não caiam no mesmo erro que ele. E na parábola o pai Abraão diz: olha, eles têm os profetas vivos, que os escutem, porque se não escutam não vou escutar nem os mortos aparecendo. E ele pede refrigério na sua situação de sofrimento e não tem. Ao mesmo tempo ele percebe que esse Lázaro havia morrido e está lá no seio de Abraão. Jesus está falando aqui de uma parábola do juízo final. É uma lição difícil para a gente entender e aceitar. As nossas pobrezas materiais e espirituais não são a coisa mais importante, porque elas podem esconder dons mais preciosos. Falar de sofrimento pelo sofrimento não é vantagem, porque Deus não quer o sofrimento dos seus filhos, mas a felicidade nossa, e essa é a questão primordial aqui, a felicidade nossa não pode se esconder apenas nos bens que nós temos. Há algo mais. Acorde para a vida. Existe algo mais do que os bens que você tem, a comida que você tem, o carro que você tem. Tudo isso é sinal de uma graça e do seu esforço, graça de Deus e do seu esforço? Claro que é, meu querido, mas a bênção de Deus não se restringe a isso. Abra os olhos. Há alguém do seu lado que precisa de ajuda, alguém estranho muitas vezes, mas há um familiar, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe. Você não pode ganhar o mundo e dar as costas para aqueles que estão ao seu lado. Toda vitória que implica em perda de relações e de laços não é uma vitória perfeita. Ela priva a nossa felicidade. Por isso que é uma espécie de paradoxo aqui nessa parábola de hoje. A gente acha que é contraditório, mas não é. Lázaro foi para o céu, para o paraíso, não porque era pobre. Pobreza não é mérito nenhum. Mas porque era um pobre confiante em Deus diante das adversidades. O homem rico foi para a região de sofrimento não porque era um homem rico, porque era um homem rico egoísta, que não dava nem as migalhas para aquele homem à sua porta. Se olharmos um pouquinho esse evangelho de hoje, à luz da segunda leitura desse domingo, nós vamos ter também que a palavra fala de algumas virtudes que precisamos ter: piedade, fé, caridade, paciência e mansidão, ou seja, é o amor traduzido em gestos concretos. A riqueza e a pobreza, eu repito, não são bens absolutos. Quando eles conduzem a Deus, eles se transformam num bem. Porque há muitas pessoas que se desprendem, são pobres, mas são egoístas. Não pode também. É o que está por trás, o substrato, aquilo que está por baixo. Como isso aproximou você de Deus? Seus bens lhe aproximaram de Deus e do próximo? O seu desprendimento lhe aproximou de Deus e do próximo? Você aprendeu com suas perdas? Você aprendeu com aquilo que você tem? Você aprendeu e está no caminho certo. Que você seja uma pessoa com olhos abertos. Às vezes você está perdendo alguém da sua família, do seu convívio, por conta de correr atrás do prejuízo, quer mais, é justo isso, mas está perdendo coisas importantes. O que dirá da salvação? Há quanto tempo você não vai à igreja? Há quanto tempo você não se aproxima de Deus? Esse é o tempo favorável, é o dia da salvação, pense nisso. Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe. Amém. Impossível, Ele pode realizar.